1 Coríntios capítulo 1, verso 18, diz assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós, que somos salvos, ela é poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. 20. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o questionador deste mundo? Não é fato que Deus tornou louca a sabedoria deste mundo? Visto que, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam o quê? Sabedoria. Mas nós pregamos o Cristo crucificado. Escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana. E a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Amém? Tema da mensagem, a mensagem da cruz. É o tema da mensagem de hoje. A mensagem da cruz. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Quero orar com você. Vamos buscar a graça do Senhor para esse momento. Senhor, nós reconhecemos que somos falhos, pecadores, que não merecemos o teu favor, mas nós conhecemos o teu amor, conhecemos a tua bondade, temos convicção que o Senhor nos ama, temos convicção que o Senhor é bom e por isso o Senhor irá nos favorecer nesse momento. A tua palavra há de nos alcançar, há de alcançar o nosso coração, há de alcançar a nossa mente, trazendo vida, Senhor, trazendo discernimento, trazendo sabedoria, que a tua palavra nos alcance, trazendo arrependimento, Senhor. Essa é a nossa oração. Oramos porque cremos que assim o Senhor fará, para a glória do teu nome. E quem crê e recebe diz amém. E amém. Glória a Deus. Irmãos, 1 Coríntios 1,18, a mensagem da cruz é o tema de hoje. Nós acabamos de ler aqui esse primeiro capítulo da primeira carta de Paulo à igreja em Corinto. Corinto era uma cidade grega e naquele contexto ali, a igreja de Corinto, que estava nessa cidade grega, ela também tinha alguns judeus convertidos à fé cristã que também faziam parte. Então a igreja de Corinto aqui está sendo formada por em partes de judeus que se converteram ao caminho, à fé cristã, e partes de gentios gregos que também se converteram à fé cristã. E essa é a igreja de Corinto. A igreja de Corinto está estabelecida nesse contexto e Paulo está escrevendo para os irmãos de Corinto dentro desse contexto. Dentro de um contexto de uma igreja que está numa cidade grega, debaixo de uma cultura grega que valorizava a sabedoria, o berço da filosofia, né? Os grandes filósofos antigos são gregos. O berço, a referência da filosofia é a Grécia, da sabedoria, né? O culto à sabedoria, a valorização da sabedoria, essa sabedoria que Paulo está chamando aqui de humana. A sabedoria humana, não a sabedoria do alto, mas a sabedoria terrena. E aí, a Grécia e a cidade de Corinto está vivendo isso, está vivendo uma cultura que valoriza a sabedoria, essa sabedoria humana, essa sabedoria terrena. Então, eles valorizam a sabedoria, praticamente quase um culto à sabedoria. Era o que hoje, talvez, para muitas pessoas
ter um carro importado, é ter dinheiro, né, para poder comprar bens materiais do sonho. Naquela época, naquele contexto da igreja de Corinto, o sonho de consumo era ser sábio. E não somente ser sábio, mas comunicar essa sabedoria. Então aqui a gente aprende um segundo elemento que é valorizado naquela cultura, que é a retórica, que é a habilidade de falar em público, a autoridade com que se fala em público, que a gente chama de retórica. Então, uma sociedade que valorizava a sabedoria, valorizava a retórica, né? Quem falava bem, quem falava de forma eloquente, quem falava de forma, né, que transmitia autoridade. Esse era o contexto. E também uma sociedade que valorizava o status social. Ou seja, pessoas que possuíam uma condição financeira eram também valorizadas. E aí perceba, por que eu estou falando sobre isso? Porque vai fazer mais sentido o que Paulo está escrevendo aqui à igreja de Corinto. Porque Paulo aqui está escrevendo à igreja de Corinto e a mensagem central aqui desse início da carta, desse capítulo 1, é a seguinte: Deus frustra a sabedoria humana com a obra da cruz. Ele está exaltando a obra da cruz e dizendo que esta obra da cruz, que é fruto da sabedoria de Deus, ela é loucura para a sabedoria terrena, humana, dos gregos. Ele está dizendo, olha, o sábio, ele vai olhar para a obra da cruz e vai dizer que é o quê? Loucura. Venha comigo, versículo 18, por favor, se você está com sua Bíblia aberta. Olha o que ele vai dizer. Ele vai dizer, certamente a palavra da cruz, ou a mensagem da cruz, é o quê? Para quem? Para os que se perdem. Aí ele diz, mas nós, para nós que somos salvos, é o quê? O poder de Deus. Aí ele começa no verso 19 a fazer esse contraste. Ele diz, olha, destruirei a sabedoria dos sábios. Que sabedoria é essa? A sabedoria grega, a sabedoria terrena, a sabedoria humana. Está sendo chamada aqui assim. Ele está dizendo, eu vou destruir essa sabedoria. Por quê? Porque a sabedoria ela trabalha num contexto lógico. Ela exalta a lógica. E ele está dizendo, olha, a cruz é frustrar essa sabedoria humana. Porque ela quebra a lógica. Então ele está dizendo, olha, a obra da cruz, ela frustra essa sabedoria, ela destrói essa sabedoria. Aí ele está dizendo, aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Aí ele diz, olha, verso 20, onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o questionador deste mundo? Não é fato que Deus tornou louca a sabedoria deste mundo? A partir da obra da cruz, a partir do que foi feito na cruz. Ou seja, Deus torna a sabedoria humana loucura. Porque aqueles que possuem a sabedoria humana não conseguem compreender a sabedoria de Deus manifesta na cruz. E aí não somente isso, a gente vai entender que nessa primeira carta aqui, vai de alguma forma trazer, confrontar essa sabedoria humana, essa lógica humana, né? Porque o texto diz que Deus escolheu aquilo que parece fraco, louco e desprezível para mostrar o seu poder. Deus escolheu as coisas que não eram prováveis. Deus escolheu as coisas improváveis para manifestar o seu poder. É isso que esse início da carta está mostrando. E ele está dizendo que, olha, por que Deus fez isso? Por que Deus, para manifestar o seu poder, a sua sabedoria, escolheu consumar isso na cruz? Por que Deus escolheu pessoas improváveis? Por que Deus escolheu pescadores e não doutores? Por que Deus escolheu jovens, para não dizer adolescentes? Por que Deus escolheu? Coisas que não faziam sentido. Pessoas que, talvez eu e vocês fomos escolher um time para concluir um projeto, a gente não escolheria o time que Jesus escolheu.
Por que Deus escolheu pessoas improváveis? Pessoas que não eram letradas, pessoas que não tinham status social, pessoas que não eram eloquentes, pessoas que não eram letradas. Se você tiver um dia a oportunidade de ler os escritos originais da primeira carta de Pedro, que a gente chama de 1 Pedro, se você tiver a oportunidade de acessar trechos dos escritos originais, você vai perceber erros de ortografia no texto, que escrito naquele contexto em grego. Perceba. Mas foram essas pessoas que Deus escolheu para manifestar o seu poder. E isso frustra a sabedoria humana. E é isso que Paulo está conversando com essa igreja que está valorizando o status. Essa igreja que estava se deixando levar pela cultura da época, né? Valorizando o status, valorizando a retórica e valorizando a sabedoria humana. Paulo, opa, peraí, irmãos, não é por aí. O reino de Deus não caminha por aí. Deus escolheu coisas frágeis, Deus escolheu coisas loucas, Deus escolheu coisas fracas, Deus escolheu coisas desprezíveis, Deus escolheu consumar a obra dele no madeiro, numa cruz, que era instrumento de maldição, lugar de derrota, fim de linha, para começar um grande projeto. Deus escolheu as coisas desprezíveis para humilhar a sabedoria dos homens. É isso que ele está dizendo. E por que Deus fez isso? O verso 31 mostra o porquê Deus fez isso. Coloca na tela, verso 31. Olha o que diz. Ele diz, olha, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se em quem? No Senhor. Ou seja, para deixar evidente que no final de tudo a glória é dele. Porque é ele que fez. É ele que agiu, é ele que operou. Paulo está lembrando isso à igreja de Corinto. Ele está dizendo, não esqueçam. Não é sabedoria, não valorize o que esse mundo valoriza. Não é a sabedoria vazia desse mundo. E a gente hoje, no nosso contexto aqui, nós temos hoje os coaches da vida. As nossas redes sociais estão cheias de gente com boas retóricas, com palavras que parecem ser sábias aos nossos ouvidos. Sim ou não? Os nossos feeds aí, quando a gente sai navegando, está cheio de gente. Você rola um vídeo, é um vídeo da pessoa falando e fala numa convicção que você, se você não tiver conhecimento da verdade, você compra aquele engano como se fosse verdade. E esse é o alerta que Paulo está fazendo à igreja de Corinto, que estava se deixando. Não tinha Instagram, não tinha TikTok, não tinha feed, mas estava se deixando levar naquele contexto. Pelas filosofias terrenas, se deixando ser persuadido pela retórica de pessoas que tinham uma boa retórica. Perceba, Paulo começa dizendo aos Coríntios, não é isso. A sabedoria de Deus é loucura para esse mundo. Esses filósofos que vocês estão cultuando aí, a sabedoria de Deus não faz sentido. Para esses coaches aí, né, dizendo que felicidade é sinônimo de ter muito dinheiro, esses homens não consideram a Bíblia. Porque se a gente for pegar um coach para avaliar o apóstolo Paulo, Paulo foi um homem bem-sucedido, sim ou não? Para os coaches dos nossos dias. Não. Veja, o homem Paulo era um doutor, fariseu, estudado, poliglota, tinha dupla cidadania, a cidadania mais valiosa que tinha na época, que era a romana. Perceba. Aí ele se converte, diz, olha, eu tomo isso como esterco, como estrume. Tudo aí, minha carreira, meus diplomas, minhas línguas, minhas habilidades, tudo isso diante de Cristo, da obra de Cristo, é como estrume. Ele diz. Veja. Aí o homem deixa tudo, vai 3 anos para os pés dos montes lá nas Arábias para estudar, para se preparar. Lá recebe revelações, que é as revelações que a gente lê aqui nas cartas dele. Volta, faz 3 viagens missionárias. Naufraga, é preso, apanha, chicoteado, passa frio, fome, nudez. E no final da missão dele, ele é preso, sozinho,
fulano me deixou, fulano não veio me visitar, e morre decapitado. Os coaches, os filósofos da internet de hoje em dia. Para os filósofos cheios de retórica, pessoas que falam bem e que falam da sabedoria terrena. Paulo é um derrotado. Coitado, derrotado. Não terminou bem. Aos olhos da sabedoria dessa terra. Mas aos olhos da sabedoria de Deus, ele perdeu aqui para juntar um tesouro lá na eternidade. Ele renunciou aqui para ganhar lá. Isso a sabedoria humana não consegue entender. Os coaches de hoje em dia, que quer ganhar dinheiro em cima da nossa ambição, porque o peixe morre pela boca. Quer vender cursos e segredos e livros e isso. O pulo do gato. Agora você vai conseguir. 10 parcelas de R$14,90. Perceba. Faça R$5.000 em uma semana. Clique aqui. Aí o peixe morre pela boca, não é assim o ditado que diz? Mas gente de retórica. Gente que tem palavras sábias, terrenas, mas sábias. Aí Paulo está exortando, meus irmãos, o reino de Deus anda na contramão desse mundo. A obra de Deus para esse mundo aí é loucura. Esse mundo não entende. E principalmente esse mundo que parece ser de Deus. Parece ser gente de Deus. Parece ser gente que está falando coisa de Deus. Escuta, esse mundo não entende, é loucura. A obra da cruz para esse povo é loucura. Como é que o rei morre numa cruz? Como é que o rei termina a missão dele pregado numa cruz? É loucura. Sabedoria desse mundo não consegue entender isso. Então, cuidado, ele está dizendo à igreja de Corinto, cuidado, meus irmãos, não se deixe levar por isso. E as palavras de Paulo ecoam nos nossos dias, dizendo, cuidado. Cuidado com essas vãs filosofias dos nossos dias. Essas pessoas que prometem resolver o seu problema em uma semana. Encher o seu bolso de dinheiro em poucos dias. Cuidado com isso. Porque o reino de Deus não consiste nisso. Cuidado. É o que Paulo está falando. Aí Paulo diz, ele diz, olha, essa não é a mensagem da cruz. A mensagem da cruz não é venha para Cristo e ascenda economicamente. Venha para Cristo, né, e enriqueça. Venha para Cristo e tenha todos os seus problemas resolvidos. Essa é a mensagem da cruz? Não. Jesus nunca pregou isso. Ele nunca pregou isso. Mas o que tem sido pregado aí, inclusive em muitas igrejas. Igreja de Corinto, cuidado. Isso não é evangelho. O evangelho de Deus é o poder de Deus transformando pessoas. O evangelho não é um plano de carreira. O evangelho não é uma oportunidade de subir economicamente. O evangelho é o poder de Deus transformando a sua vida. Tornando você aquilo que você sempre deveria ter sido. Imagem e semelhança de Deus. Esse é o evangelho. Cuidado, igreja. Cuidado com os coaches. Cuidado com a teologia da prosperidade. Cuidado com esse evangelho que está sendo pregado hoje aí de só vitória, só vitória. Cuidado. Isso é terreno. Isso não vem da sabedoria do alto. Agora perceba. Paulo, no verso 18, ainda quero voltar para o verso 18, ele vai trazer duas percepções aqui. Ele vai dizer, olha, a mensagem da cruz, ou seja, a mensagem da morte de Cristo na cruz,
Ou seja, o Evangelho de Jesus Cristo. Quando ele fala que a palavra da cruz, ou a mensagem da cruz, como algumas versões trazem, o que ele está querendo dizer aqui? A mensagem da morte de Cristo na cruz. A mensagem da cruz é a mensagem de que o Messias morreu na cruz. O Salvador morreu na cruz. Olha, veja, faz sentido isso? Não. Aquele que veio para salvar, morreu. Se fosse um filme, você ia dizer, meu Deus, o protagonista... Você gosta de assistir filme que o protagonista morre no final? Eu não gosto. Você assiste o filme, o ator principal, a atriz principal, no final morre, para mim não prestou o filme. Presta ou não presta? Né? Eu ia falar de um último filme que eu assisti, mas eu ia dar um spoiler, né? Mas não vou dar isso não. Mas veja, não presta o filme, para mim não presta. Mas foi mais ou menos isso. O protagonista veio, o Salvador, o Messias, aquele que foi anunciado desde o Éden, aquele que os profetas falaram a respeito dele. Perceba. Aqueles que o mais esperado, o aguardado, veio, o Salvador do mundo, e terminou seus dias morto numa cruz. Faz sentido para vocês? Hein? Na nossa lógica humana faz sentido? Por isso que ele está dizendo, é loucura. A mensagem da cruz é loucura. É loucura para aquele tempo, é loucura para a filosofia daquele tempo e é loucura para os nossos dias. E aí veja, ele está dizendo que essa mensagem, que a gente chama de evangelho, que é a mensagem da cruz? É o evangelho. É a boa notícia que emana da cruz. É Deus falando a partir... A obra da cruz, Cristo crucificado fala até os dias de hoje. Tem uma mensagem que sai desse fato aqui. E a gente precisa entender que mensagem é essa. É isso que ele está falando aqui. A mensagem da cruz, a palavra da cruz. E ele está dizendo aqui, verso 18, que ela pode ser percebida de duas formas. Duas formas diferentes, a depender da condição espiritual da pessoa. Aí ele diz, venha comigo, olha. Certamente a palavra da cruz é o quê? Para quem é loucura? Para os que se perdem. Ou seja, para aqueles que estão sem Cristo, para aqueles que estão cegos de entendimento, mente cauterizada, não conseguem, ter sensibilidade para entender, para aqueles que estão perdidos, ela é loucura. Para o mundo perdido, para as pessoas do mundo, a mensagem de Deus é o quê? Loucura. Essa é a primeira percepção. E a condição espiritual é que vai dar essa percepção. Ele diz, para os que perecem, para os que se perdem, aí é loucura. Ou seja, para aqueles que rejeitam viver para Deus. A ideia de um Salvador que morreu crucificado parece absurda, como eu falei há pouco. Ou seja, a crucificação na cultura romana e na grega, de certa forma, era um símbolo de vergonha e derrota, e não de salvação. Ser crucificado significava ser derrotado. Era vergonhoso. Sabe por que era vergonhoso? Porque o condenado à crucificação era crucificado nu. Não, pastor, mas eu já vi a imagem de Cristo na cruz. Tinha um paninho assim. O paninho foi colocado por nós hoje para não ficar tão vergonhoso. Tem uma pessoa nua no crucifixo numa sala. Por pudor, a pessoa que fez a imagem botou um paninho, uma toalhinha lá. Mas Cristo foi crucificado nu. Era uma morte humilhante, uma execução humilhante, torturante. Crucificado, era colocado na cruz com os cravos, geravam dor. Os ombros eram, às vezes, a clavícula que era deslocado pelo peso do corpo. Era uma morte vergonhosa, era uma morte humilhante, era uma morte torturante. Por isso que ele está dizendo, olha, como é que esse mundo vai olhar para essa obra da cruz e vai dizer que ali morreu o Salvador? É loucura. Por isso que ele está dizendo, olha,
para os que se perdem, é loucura. Você entende isso? É loucura, as pessoas não conseguem entender. A obra de Jesus na cruz não faz sentido para os que estão se perdendo. Mas aí ele diz, olha, versículo 18 ainda, ele diz, mas para nós quem? Que somos o quê? Que já experimentamos dessa salvação, que já experimentamos o perdão dos pecados. Nós que já experimentamos a adoção e nos tornamos filhos de Deus, co-herdeiros com Cristo. Nós que recebemos de presente, o Espírito Santo. Nós, para nós, que somos salvos. A mensagem da cruz é o quê? Poder de Deus. Para os que se perdem é loucura, mas para nós, que já experimentamos, é poder. A gente olha para o Cristo crucificado e a gente diz, ali morreu o Salvador. Ele morreu no meu lugar. Ele morreu pelos meus pecados. Se hoje eu tenho paz para com Deus, foi porque Ele morreu naquela cruz, pagando o preço que eu deveria pagar. E recebi da parte de Deus uma imensurável riqueza. Recebi a adoção de filho. Perceba, o Deus que criou todo o universo é meu Pai. De papel passado. Sou filho. De quem você é filho? Do Deus Altíssimo. Você é filho de quem? Do Criador dos céus e da terra. Só isso. Tem gente aí querendo ser filho de um bilionário, gente querendo ser filho de um ricaço. Mas a gente é mais. Aí a gente diz assim, não é loucura não, isso é poder de Deus. É poder de Deus. Escolhendo os improváveis para ser filho. Escolhendo aquele que ninguém escolheria para ser filho. Um grande dilema das filas de adoção do nosso país hoje é justamente as crianças que estão fora do perfil preterido de adoção. As pessoas, os casais, as famílias que estão nas filas de adoção têm um perfil, às vezes quer um bebê de cor clara, de tal, aí eles botam lá, tem um perfil. Quando a criança que está lá na casa de acolhimento, no orfanato, né? Já é crescida, né? Às vezes de uma cor mais escura, às vezes irmãos, né? Tá, os irmãos não podem separar, então tem um de 7, um de 9 e um de 11, e tem que adotar todos os 3 juntos. A fila para adotar esses aqui é pequena. Na verdade, pequena não. Falta gente para adotar esses. Quanto à fila de adoção para o perfil preterido, né, tá grande, esperando chegar crianças com esse perfil. Essa é a realidade, né, do cenário de adoção no Brasil. Perceba, nós éramos os não preteridos. Nós éramos os não preteridos. Qualquer coisa que lhe diga contrário a isso é o seu orgulho. É o seu orgulho tentando lhe convencer. Mas nós não éramos preteridos. Mas Ele nos adotou. Nos tomou como filhos. Nos deu do seu Espírito. Cancelou os nossos pecados. Nos reconciliou com o Pai. Essa é a mensagem da cruz. Essa é a mensagem da cruz. E para nós é o poder. Para os que creem, essa mensagem revela o poder transformador. Que salva, que liberta, que perdoa e que dá nova vida.
A cruz revela a sabedoria divina. A cruz revela a sabedoria do alto. Poder de Deus que liberta. Poder de Deus para pegar pessoas improváveis. Que vocês, rapaz, isso aqui... Nem Jesus mais dá jeito. Não tem umas pessoas assim, né? Que a gente diz assim, isso aqui, meu Deus, isso aqui... É aquela pessoa que diz assim, olha, a última pessoa que eu cogitei que poderia se converter era fulano ou fulano. Não tem assim? Todo mundo tem uma pessoa assim, sim ou não? A gente tem. Hein? Deus gosta desse. Sim ou não? Às vezes você está lá na empresa que você trabalha, meu Deus, a última pessoa que eu imaginava que ia se render a Cristo era aquela pessoa aí. E foi a que se rendeu. E Deus entrou, transformou, hoje está uma seda. Não é assim, não é? Hein? E geralmente essas pessoas é as que mais vêm com intensidade para o Evangelho. Por quê, pastor Denis? Jesus falou sobre isso. Ele diz, olha, a quem muito é perdoado, muito ama. Ei, não é assim? Jesus disse? A mulher que lavou os pés de Jesus, ela entrou, quebrou o protocolo. Mulher, veja, não podia naquele contexto, ela quebra o protocolo. Aí ela entra, desesperada. Eu já imagino ela entrando chorando, e ela se lança aos pés de Jesus e começa a chorar aos pés de Jesus. Chorou tanto que as lágrimas lavou os pés de Jesus e não tinha o que enxugar, ela enxugou com os cabelos. E os religiosos sentados à mesa escandalizados, porque se esse homem fosse um profeta, filho de Deus, ele sabia quem é essa mulher. E jamais ia impedir que tocasse nele, que era uma prostituta. Percebam. Aí Jesus chega para o dono da casa e diz assim, olha, eu cheguei na sua casa, você não me ofereceu nenhuma bacia para lavar os pés. Contudo, essa mulher o lavou com as lágrimas e enxugou com os cabelos. Por quê? Porque a quem muito é perdoado, muito ama. Olha, nunca critique, viu? Viu, igreja? Aprende isso aqui. Quando você vê uma pessoa adorando a Deus de forma extravagante, pessoa levanta a mão, nunca diga assim, para que isso tudo? Nunca diga isso. Porque você não sabe o tamanho da dívida que foi perdoada. Né? Você não sabe. Nunca chega assim e dizer, olha, para que aquilo ali precisa isso? Tem gente assim ou não na igreja? Tem? Nas outras igrejas, aqui não. Nas outras aí, aqui não. Certo? Mas as outras igrejas por aí, tem gente que fica fiscal de culto, já viu? Fiscal de culto. Aqui os que tinha foi embora. Fiscal de culto, a pessoa fica, dá um glória a Deus mais assim, mais entonado, né? Aí a pessoa já olha assim para ver quem foi, quem que está empolgado, né? Fala, Deus. Vou até tomar uma água. Hein? Veja, fiscal de culto que fica olhando, vendo, filmando para depois dar o relatório, quem pulou mais, quem estava mais. Né? Meu irmão. Escute, nunca critique, você não sabe o tamanho da dívida que foi perdoada. Você pode perceber, quanto mais torta, mais errado, mais atolado no pecado, mais cativa é a pessoa, quando ela se converte, ela vem com intensidade, sim ou não? A intensidade, certo, dela em servir a Deus e adorar a Deus é proporcional ao nível do buraco do cativeiro que ela estava. Perceba. A quem muito é perdoado, muito ama. Então você, veja, você que teve sua ficha corrida era grande, você tem consciência disso, não sinta vergonha de ser intensa, servir a Deus. Não tenha medo das críticas, porque sempre vai ter os fiscal de culto, como tinha lá na casa, vai ter. Não se intimide com isso.
que você sabe aonde, você sabe, que nem um cego, né? Olha, eu só sei de uma coisa, eu era cego, agora eu vejo. Eu sei quem eu era, eu sei o buraco que eu estava, eu sei o cativeiro que eu estava, eu sei a vida que eu vivia e eu sei o que o poder dele fez na minha vida. Eu sei disso. Então sai da frente. Que eu vou me lançar nos pés, eu vou chorar, eu vou fazer. Não tem protocolo aqui. Porque eu sei, a mensagem da cruz para mim não é loucura, é poder de Deus. Eu experimentei esse poder de Deus na minha vida. Eu estava cativo, preso, caminhando a passos largos para o inferno. E Ele me escolheu, não foi eu que escolhi, Ele me escolheu. Me libertou, me deu vida e vida em abundância. Para essas pessoas, irmãos, não tem como a gente convencer essas pessoas de que a mensagem da cruz é loucura. Não tem. A mensagem da cruz sempre vai ser para essas pessoas poder de Deus. Sempre vai ser poder de Deus. Nunca será loucura. Eu sei quem eu era. Eu sei. Mas hoje é importante a gente falar isso aqui. Porque a gente está vivendo num tempo que a justiça própria tem dominado o coração dos crentes de hoje em dia. Tem gente que vem para Jesus e diz, não, pastor, olha, eu uma pessoa boa, pastor. Pessoa boa, não bebia, não fumava, não ia para festa, caseiro. Só faltava vir mesmo para a igreja para aceitar Jesus. Diga. Justiça própria é isso. Os nossos olhos embriagados pelo orgulho, que não deixa a gente perceber o tamanho da perversão que existia no nosso coração. O tamanho da depravação que estávamos diante de Deus. Isso é justiça própria. É a justiça própria que faz o fariseu, na parábola do fariseu e do publicano, faz o fariseu chegar e dizer, Senhor, obrigado porque eu não sou como esse aí. Olha, eu frequento, olha, não falta um domingo, pastor. Dou o dízimo até do coentro, certo? Dou o dízimo de tudo. Te agradeço porque não sou ladrão como esse povo aí. Tem assim ou não tem? Hoje em dia tem. Olha, graças a Deus que eu não sou como esses políticos do PT aí. Eu sou... Graças a Deus que eu não sou como esses bolsonaristas. Tem uma justiça própria, né? Em relação a isso, não. Essa justiça própria nos cega. Essa justiça própria não deixa a gente enxergar o tamanho da nossa depravação. Não deixa a gente enxergar o tamanho do buraco que a gente estava. O quanto ruim a gente era sem Cristo. Justiça própria é o orgulho nos cegando, impedindo a gente ver de que a gente não presta, que a gente não vale um conto, falando na linguagem popular. E que se hoje valemos alguma coisa, é obra da graça dele na nossa vida. Pode ter certeza que se tem algo de bom no pastor Denis, esse algo de bom tem a ver com a obra que Cristo fez e está fazendo no pastor Denis. Pode ter certeza disso. Se alguma virtude há na vida do pastor Denis, pode ter convicção que isso é obra da graça de Deus. Não é obra própria. Precisamos ter consciência do tamanho da depravação que há no nosso coração sem Cristo. Quem éramos sem Cristo? Idólatras. Quem éramos sem Cristo? Os farristas, imorais, adúlteros, prostitutas. Quem éramos sem Cristo? Egoístas, orgulhosos, soberbos, ciumentos. Quem era a gente sem Cristo? Depravados. Então não me venha para cá para dizer assim, não, pastor, eu já tinha, sabe, eu já não ia para festa, não fumava, não bebia, não ia.
Só faltava Cristo. Cristo era a cereja do bolo, um detalhe. Não, irmão, Cristo não é um detalhe. Cristo é tudo. E se você não consegue enxergar assim na sua vida, você precisa rever a sua fé. Porque o Evangelho é poder de Deus, salvando aquele que não podia se salvar por si só. Perdoando aquele que não podia se perdoar por si só. Libertando aquele que não podia abrir a porta do cativeiro e ser livre. Isso é poder de Deus. Esse é o Evangelho de Jesus Cristo. Esse é o Evangelho de Jesus Cristo, que nos revela o quanto pecadores nós somos e perdoa esses pecados. Essa é a mensagem da cruz. A mensagem da cruz é que o mais pervertido que você conhece pode ser transformado. Essa é a mensagem da cruz. A mensagem da cruz que é aquela pessoa mais afundada na idolatria, na feitiçaria, ela pode ser salva. Ela pode ser transformada. Não tem caso perdido. Não tem... Outro dia eu estava conversando no aconselhamento, eu estava dizendo a uma mãe, eu disse assim, olha, escute, mãe, sua filha, ela não consegue ir, ainda que ela vá tão longe, tão longe, tão longe, ela não vai conseguir ir tão longe em um lugar que a graça não consiga encontrá-la. Talvez você diga assim, pastor, mas estou no fundo do poço. Tem um fundo do poço, pastor? Eu fui depois do fundo do poço. A graça consegue lhe alcançar lá. Pastor, mas ela é um caso perdido. A mensagem da cruz é o poder de Deus, salvando o perdido pecador. Esse é o Evangelho de Jesus Cristo, irmãos. Esse é o Evangelho de Jesus Cristo. Preguemos essa mensagem da cruz. Ah, pastor, mas eu vou pregar para uma pessoa. Aquela pessoa ali, pastor, já está com um pé no inferno, pastor. Está faltando só partir para ir com os dois. Ah, meu irmão, é desses que Deus gosta. As coisas loucas, improváveis. É esse que, sabe, esses são os preteridos de Deus. É os desprezíveis. É aquele que você não dá um conto, que você diz, olha, esse aí não tem. É desses aí que Deus pega. Para quando a pessoa vê, rapaz, aí foi Deus mesmo. Aí foi Deus. Aí tem que ter sido Deus. Porque se não fosse Deus, essa é a mensagem da cruz. Poder de Deus. Que transforma, que salva, que liberta. Mensagem da cruz, o Evangelho de Jesus Cristo. Para salvar eu, você e todo aquele que nele crê. Então escute, não esqueça dessa mensagem. Em dias de muitas filosofias, de muitas vozes, certo? Em dias de vãs filosofias desfilando nas passarelas das redes sociais. Cuidado, para não ser enganado. Cuidado para não ser enfeitiçado por essas vãs filosofias, por pessoas que comunicam essas vãs filosofias com uma boa retórica. Cuidado. Não esqueça do que se trata a mensagem da cruz. Não esqueça, porque não mudou, continua do mesmo jeito. O poder de Deus, depois de alguns séculos, não é menor. A mensagem da cruz continua hoje salvando, libertando, restaurando, perdoando. A mensagem da cruz continua hoje transformando pecadores em filhos. Continua. É a mesma, ela não mudou. Essa é a mensagem da cruz que salva, que liberta, que a gente guarde em nosso coração. Da sabedoria terrena. Que a gente guarde em nosso coração dessa filosofia que tenta entrar na igreja.
que a gente quer lógica para tudo, que a gente quer explicação para tudo. Cuidado. Cuidado com isso. Ah, não, mas eu tenho que ver, eu tenho que ter lógica. 1 mais 1 é 2 para eu crer. Irmãos, precisa de fé para crer que 1 mais 1 é 2? Não, você precisa de fé para crer que 1 mais 1 pode ser 10. Aí você precisa de fé. Sim ou não? Então, cuidado com esses evangelhos das redes sociais. Certo? Invocando filosofia. E assim como Paulo está dizendo aqui, ele diz, olha, os gregos querem sabedoria. Os judeus querem sinais. Os gregos querem sabedoria. E esse espírito dos judeus e dos gregos continua vivo, tentando desvirtuar a igreja nos nossos dias. Certo? Continua. Não é nossa ênfase aqui, mas eu vou dar uma palhinha. O que é esse espírito dos judeus que querem sinais? Você já viu aqueles crentes assim, ó, eu gosto de igreja de poder. Igreja tem que ter poder, tem que ter milagre. Se não for, nem me chame para ir. Já conhece alguém assim? Hein? Esse é o judeu. O judeu quer sinal. Para eu crer, tem que ter um sinal. A mensagem não é suficiente. A palavra não é suficiente, tem que ter sinais. Conhece gente assim? Tem que ter sinal, tem que ter milagre. Perceba. Quando Jesus não disse lá em Mateus 7, Senhor, mas em teu nome nós expulsamos demônio, em teu nome profetizamos, em teu nome... Jesus, apartai-vos de mim, porque eu não vos... Então, milagre não valida ninguém. Os falsos também podem operar milagres. Não queira usar o milagre para respaldar. Amém? Esse é o significado dos judeus que querem sinais. Ah, se você é o filho de Deus, pula daqui. Quem foi que disse isso? Satanás. Dá ordem aos teus anjos, opera um sinal em teu favor. Isso é voz do diabo, não é de Deus não. Certo? Milagre, já comecei a abrir o parênteses, vou terminar, né? Amém? Já que eu abri, não vou fechar agora não, vamos terminar. Certo? Então escute. Deus opera milagres? Sim. Mas escuta, eu vou dizer uma coisa a vocês, viu? O sobrenatural de Deus não tem hora marcada. É de repente. Atos capítulo 2, está escrito lá, de repente, um vento impetuoso. Olha, se marcou horário para acontecer milagre, já pode botar um pé atrás. Tem diabo nesse negócio aí. Venha hoje, culto de milagre, hoje o cego vai... Já bota um pé atrás. Você vai ver na Bíblia, Deus não marca horário com o homem para operar milagre. É de repente. Deus faz, mas é de repente. Não tem hora marcada. Aqui a gente já experimentou, sim ou não? Aí vem para um culto despretensioso, aí a glória desce, Deus faz, e opera, e liberta. É assim ou não é? Ele está nem esperando. É de repente, as coisas de Deus, o sobrenatural de Deus acontece dessa forma. Não queira, tem gente que, o culto hoje não foi tão assim não, o culto foi mais ou menos hoje. Por quê? Porque não teve sobrenatural. Será que tem gente assim na igreja evangélica dos nossos dias? Oxe, se tem. Não, o culto hoje foi meio frio. Só teve palavra assim, sabe? Não teve poder. Meu irmão, os judeus querem sinais. Jesus está dizendo, olha, nem os judeus que querem sinais, nem os gregos que querem sabedoria. Porque não é sobre isso. Então Deus opera, creia em milagres, clame a Deus por um milagre, mas não condicione se Deus está presente ou não pelos sinais. Certo? Elias na caverna. Um vento impetuoso. Deus estava no vento. Depois uma brisa suave, silenciosa. Deus estava ali.
Amém? Então, nem sempre o vento impetuoso é Deus. Às vezes Deus fala no silêncio. E assim, né? Poder de Deus salvando. Poder de Deus quebrantando. Poder de Deus restaurando. Poder de Deus sem estardalhaço. É isso. É isso. Então, cuidado com esses judeus que querem sinais. Judeus querem sinais para validar. É de Deus. Aí você quebra a cara. Porque Moisés, ordenado por Deus, jogou o cajado. E transformou em quê o cajado? Em uma cobra, uma serpente. Foi ou não foi? Mas aí o faraó mandou chamar os magos, os feiticeiros do reino dele. Os magos fizeram o mesmo? Os dois foram de Deus? Foi da parte de Deus os dois milagres? Escute, tem muito pastor transformando cajado em serpente aí que não é da parte de Deus. Por isso que Deus deu à igreja um dom chamado discernimento de espírito. Porque existem sinais que não são provenientes do Espírito de Deus. Então, cuidado. Nem tudo que reluz é ouro, como diz o ditado. Ah, mas o fogo desceu, o paralítico andou, não sei o quê. Cuidado. Na Bíblia, sinais nunca foi parâmetro para validar o falso ou o verdadeiro. Nunca foi. Jesus diz em Mateus 7 que os falsos profetizam, expulsa demônio, opera milagres. Não use sinais como parâmetro. Não são as obras, é o fruto. Amém? É o fruto. Olhe para a vida da pessoa. Você consegue ver aquela pessoa é parecida com Cristo? Ela fala parecida com Cristo. Ela ajuda parecida com Cristo. Ela se compadece parecida com Cristo. Ela ama parecida com Cristo. Ela trata as pessoas parecida com Cristo. É isso que valida. Não são os dons que produzem obras. É o fruto do Espírito. Você olha para a pessoa, é o quanto ela parece com Cristo. Por quê? Porque o poder de Deus nos torna parecidos com Cristo. Nos torna parecidos com Cristo. Então não olhe para as obras, olhe para o fruto. A gente conhece, Mateus 7, Jesus disse que conhece a árvore e não pelas obras. Pelo fruto. Então cuidado, porque os judeus querem sinais. Vamos crer. Vocês sabem que o pastor de vocês é pentecostal, né? Não é verdade? Você sabe disso. Eu gosto, creio, certo? E quero viver porque o Cristo que eu sirvo viveu isso. Amém? E a gente crê. Eu creio em milagre, creio no sobrenatural, creio que Deus faz, creio. E quero viver na minha vida e quero que a igreja que eu pastoreio viva isso. Quero. A gente quer o genuíno. A gente quer aquele que desceu do céu. Não terreno. Não maligno. Certo? A gente quer o de repente de Deus. Certo? Que Deus não marque hora com a gente e o céu rasgue sobre nós. E que Ele venha com glória e poder sobre as nossas vidas. Amém? Que Ele venha, mas que seja céus abertos. Que não seja fruto, certo? De homens falsos que se dizem verdadeiros. Você recebe essa palavra? Amém. Quero convidar você a se colocar de pé.